Ah, que isso, o Lira tá descontrolado. Sim, Arthur Lira tá descontrolado. Cara, ontem ele abriu a caixa de ferramentas de forma tão agressiva que, olha, não sei se a gente tem par pra comparar a dureza do discurso de Arthur Lira ontem na abertura, na cerimônia de abertura do ano legislativo, em outro momento da história do Brasil. O cara, velho, ele foi com uma violência pra cima do executivo que realmente a gente tem que parar e pensar. O que motiva? Quais são as razões do Lira estar completamente descontrolado, sedento por sangue, tal qual um predador olhando ali a presa naqueles filminhos do Discovery? Olha, normalmente na política, quando o cara grita demais, berra demais, se mostra violento demais, é porque o seu poder está de menos. É desproporcional. Parece que ele já percebe a caneta esvaziando e isso causa angústia em Lira. Tadinho. Tadinho do Lira, né? Olha, é claro que ontem, o discurso de ontem, teve um caráter chantagista muitos tons acima daquilo que tem que ser a cordialidade de uma relação institucional. O Arthur Lira percebe que, como diz uma apuração da jornalista Natuza Neri, a ampulheta virou. Ou seja, já tem mais areia na parte de baixo da ampulheta do que na parte de cima. O tempo do seu mandato agora é contado em quanto falta para acabar do que quanto tempo ainda tem. Você entende a diferença? A ampulheta virou. Já tem menos areia em cima do que tem embaixo. Por quê? Porque no início do ano que vem teremos outro presidente do Congresso Nacional, outro presidente da Câmara dos Deputados, e cada um dos dois tem seu sonho. Arthur Lira, o sonho de se eleger senador pelo estado de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também percebeu essa virada na ampulheta, mais areia embaixo do que em cima, ele quer ser governador de Minas Gerais. E isso tem um fator que a gente não pode desprezar, que é a maldição, uma espécie de maldição que envolve o presidente da Câmara e o presidente do Congresso, no caso o Senado, que é presidente do Congresso também. O que é? Se recorde aí, cara, dos últimos presidentes da Câmara. Eles têm um período de poder muito grande e depois caem no ostracismo tremendo. Veja o Rodrigo Maia, cara, que em dado momento ele só não foi presidente da República porque ele não quis. Ele foi muito correto com Michel Temer, o Rodrigo Maia, e depois sequer disputou eleição para deputado no Rio de Janeiro. Dizem que está muito bem fazendo um lobby profissional para os bancos lá em Brasília. Financeiramente deve estar melhor, pessoalmente deve estar mais tranquilo, mas o poder, aquela sensação um tanto de embriaguez que o poder oferece, Rodrigo Maia não tem mais. Veja você a desgraça que caiu Eduardo Cunha, que hoje precisa do aparato, do mandato de sua filha, para se existir politicamente. Ele despacha em Brasília, tem poder, tem influência, mas não está na cadeira que ele almeja, que já esteve com a caneta grossa, cheia de tinta, como já esteve em suas mãos. A mesma coisa, se formos pensar, os presidentes do Senado, né? O Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, todos conseguem ficar ali no jogo, tudo, mas não conseguem projetar algo maior. Esse é o drama, esse é o medo que permeia hoje a cabeça de Arthur Lira e a cabeça de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, com o sonho de ser eleito governador de Minas Gerais, precisa do bolsonarismo, por isso fica atacando o Supremo Tribunal, como o Supremo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, como vem fazendo e como fez ontem no seu discurso de abertura também lá do ano legislativo no Senado. Arthur Lira, para ser senador concorrendo contra o seu arquirrival Renan Calheiros em Alagoas, vai precisar do suporte de Lula. E a gente sabe quanto Lula e Renan Calheiros tem uma relação construída ao longo dos anos e que Arthur Lira sempre foi oposição. A gente não pode esquecer que Arthur Lira se colocou como o bolsonarismo no estado de Alagoas. Lula não vai virar essa página facilmente, assim, de uma hora para outra, embora respeite institucionalmente o cargo do Lira. A real, rapaziada, é que parece que tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco são leões ainda perigosos, ainda com uma arcada dentária de respeito, mas caminhando a passos largos para a senilidade e para se transformar em leões desdentados. Aqueles que rugem, aqueles que fazem barulho, mas são insuficientes, esses trejeitos, esse ruído, é insuficiente para ferir aquele que ele enxerga como predador, como presa. No caso de Lira, o Poder Executivo. No caso de Pacheco, o Supremo Tribunal Federal.
Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que eu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita, sim, clube de membros, a partir de R$3. R$3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho no YouTube, como deve ser, meu filho. Não vacile, clube de membros na fita. Ajude o jornalista precarizado, uberizado do Brasil a manter aqui o YouTube como uma forma de trabalho. Geração de renda. E você, empresário, que quer sua marca dialogando, conversando com as melhores cabeças, as melhores inteligências aqui da YouTubesfera, não vacile, por favor. Mande e-mail, patrocine o jornalismo independente, exercido, praticado aqui no YouTube. Sim, por favor, mande o seu e-mail, vamos fechar essa parceria, porque vai ser muito importante para a sua marca dialogar com as melhores inteligências aqui da YouTubesfera. E claro, você apoia, você financia informação com responsabilidade, informação independente como tento, almejo praticar aqui no canal. Maravilha? Bora voltar ao assunto de hoje, porque os tons acima colocados por Lira e por Pacheco dizem respeito tanto a uma questão estrutural do país, quanto a uma questão pessoal desses dois protagonistas. Estrutural, é claro que houve um esvaziamento do poder executivo ao longo de governos fracos, de gestões fracas, como foram a de Dilma Rousseff, a de Michel Temer e também a de Jair Bolsonaro. Presidentes que não tinham a paciência para articulação política, tal qual tinham Fernando Henrique Cardoso e Lula. Então, existe uma diferença de quando um político trata com alguém que sabe ouvir o jogo, que tem paciência para aquele jogo, que sabe fazer uma composição. O Michel Temer tinha essa paciência e tinha esse traquejo, ele não tinha legitimidade popular. Dilma e Bolsonaro tinham essa legitimidade popular, mas não tinha esse traquejo, essa paciência, essa habilidade mesmo, cara, de construir. Lula e Fernando Henrique tinham os dois. Tinham a habilidade, esse talento e tinham a legitimidade popular. O que faltou nesses outros três nomes que eu falei. Só que a vida andou do período em que Lula deixa a presidência no final de 2010 para o início de 2023, 13 anos depois. O Lula mudou, o mundo mudou, Brasília mudou, os agentes políticos mudaram. E isso, claro, que Lira percebeu, e ele está com uma sede muito longe do razoável para cima do orçamento. Claro que Lira fala por uma bancada, fala por uma, como Rui Costa colocou, uma espécie de sindicalista dos deputados de baixo clero, o popular centrão. É claro que ele canaliza, ele vocaliza aquilo que se passa nas conversas intestinas ali entre os parlamentares. Pacheco, por sua vez, sabe que Minas Gerais é um estado rachado em que Lula ganhou por uma berola. Ou seja, só o apoio de Lula é insuficiente para que ele consiga o seu sonho de governar Minas Gerais. Ele vai precisar do apoio, ou do voto, ou da simpatia, ou pelo menos da não implicância do bolsonarismo. Para isso, ele abre esse flanco de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Veja você que são os interesses paroquiais que movem as grandes questões de Brasília. Então, quando Lira fala que a articulação política do governo está ruim, que o que foi combinado precisa ser cumprido, verbalize. Qual foi o acordo descumprido? O que não foi cumprido? O Padilha, é inocência de alguém achar que Alexandre Padilha articula sozinho. Gente, ele é uma espécie de ventríloco, boneco de ventríloco não ventríloco é o Lula. Ele é o boneco do ventríloco. Tá aqui, ó, mas o que ele tá falando é pelo Lula. Quando o Lira parte para cima do Padilha ou do Rui Costa, partem para cima de Lula. Padilha, bicho, o cara é experiente demais, cara. Já ocupou esse cargo anteriormente, já foi ministro da Saúde. O cara sabe como é que é negociar com o Congresso. Ele é deputado federal por São Paulo. Rui Costa, ok, outro tipo de experiência. Mas você acha que governar a Bahia é fácil? Um estado complexo, cheio de desafios. O cara não só foi eleito, reeleito, como elegeu sucessor. Isso é pouca coisa? Então, assim, a gente não tá falando de nenhum neófito ali no jogo, não. E o Lula nem se fala, né, rapaziada? Então, assim, Arthur Lira acha que bombardeando Padilha, Rui Costa, vai, Nízia Trindade é uma técnica, mas que tem a costa quente, tá bancada pelo Lula. E quando o Centrão foi pra cima, Lira foi pra cima mesmo, o Lula bancou a Nízia, e aí recuou e colocou a Caixa na negociação e tudo mais.
A Nízia Trindade, ela foi bancada. São os 3 ministros ali que o Lira almeja derrubar. Mas o problema do Arthur Lira é que ele é insaciável. A musiquinha do começo vale muito. Ah, que isso, o Lira tá descontrolado. Ele tá descontrolado, ele não tem sede, não tem limite. A sede dele é sem limite. Parece um camelo bebendo água depois de caminhar 40 dias no deserto. Por recurso, por poder e tudo mais. Contudo, a caneta do Lira, a tinta tá fazendo isso aqui, ó. A do Pacheco tá fazendo isso aqui. Lira quer também o apoio de Lula para o candidato que ele escolher, que parece que é o Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Adversário histórico do PT lá na Bahia. Tudo certo. Mas quem que o Lula chamou para viajar com ele para São Paulo, que terminou encantadíssimo com a conversa do Lula? Marcos Pereira. Quem é Marcos Pereira? Presidente do Republicanos, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ficou encantado com a conversa do Lula na viagem que fizeram juntos para São Paulo. Se, numa composição com o Centrão, Lula banca o presidente do Republicanos contra o candidato do Lira, olha, é competitivo. Dá pau. Por quê? Porque a esquerda teria que votar nesse aqui porque é apoiado do Lula. Certo? Então você já tem ali 100 e poucos votos. Sempre tem uma deserção ou outra, isso é do jogo, certo? O Lira conseguiria peitar alguém do Centrão contra o seu candidato? Com apoio da esquerda? O bolsonarismo provavelmente iria correr em raia própria, né? Complexo, complexo. A verdade é que Lira grita para se manter relevante e um tanto também de medo. Medo do futuro, de ostracismo, que se ele não tiver a benção do Lula para virar ministro de alguma coisa, para permanecer relevante para a disputa do Senado lá em 2026 em Alagoas, ele volta para a Chapada como deputado ordinário, como deputado mais um. E olha, quem já teve a caneta que ele teve, dá um downgrade ali, sabe? Voltando a ser mais um na Chapada dentre os outros 512 deputados, tirando são 503, né? Tirando aquele que preside a Câmara, ser mais um entre os 512, é muito pouco para Arthur Lira, né? Mas eu quero saber a sua opinião, por favor. Comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. O Lira tá descontrolado? Comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like, meu filho. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou no seu like, meu filho. Por favor, like na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole. Já falei do clube de membros atrás. Entre no clube de membros. Mas sem também o valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix, 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 pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, produtor de conteúdo, meu filho, do YouTube brasileiro. Por favor, mande seu Pix e fortaleça o trampo por aqui. Maravilha? Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com um clássico. É nóis.